Olá, Camila Reis, do canal Consultoria Digital, e nós seguimos no nosso aulão sobre script de venda. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui com a gente. Como falei, eu sou a Camila Reis, faço parte aqui do canal Consultoria Digital. Nós estamos na terceira aula sobre o script de venda. Sugestão: se você está chegando agora, se você é novo, não assistiu a aula 1, a aula 2, eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo, corre lá, assiste a aula 1, assiste a aula 2 e depois volta para continuar aqui na aula 3, ok? Como eu costumo dizer, a nossa aula não tem blá blá blá, partiu conteúdo. Então, no nosso script de venda, a gente define ele em 6 passos. Passo 1, a super promessa, ok? Passo 2, plausibilidade. Passo 3, que é a aula de hoje, história. Passo 4, a jornada do herói. E o passo 5, conteúdo. Passo 6, a apresentação da sua oferta. Então, na aula de hoje, é um tema muito interessante, muito bacana, gera muitas conexões, que é a história. Então, aula de hoje, passo 3, vamos falar um pouquinho sobre história, ok? Sempre que alguém, desde a nossa infância, para nos contar uma história, o que a gente faz? Em geral, a gente para tudo e dá atenção, né? Então, história, desde a nossa infância, costuma gerar muitas conexões. Então, assim, essa terceira etapa do seu script de venda, que é a história, ela vai ser... vamos dividir ela em 4 partes, ou seja, teremos 4 objetivos primordiais nessa parte da história. Mesmo que você queira acrescentar alguma coisa, eu gostaria de deixar esse ressalte, para que você cumpra esses 4 objetivos primordiais. Então, o objetivo 1, gerar conexão, ok? Então, o seu cliente ali, ele tende a se conectar com você ao ouvir a sua história. Então, você tem uma história, você vai contar a sua história, lembra? Sempre de maneira honesta e verdadeira, ok? E aí, o seu cliente, ou como a gente costuma chamar no mundo digital, o seu avatar, ele vai automaticamente se conectar com você, te dar atenção e ali ficar totalmente voltado a ouvir, voltado para absorver, entender e compreender a sua história. Por isso que a gente costuma dizer que o script de venda, ele é essencial para uma venda de sucesso. Por quê? Porque pessoas vão se conectar com você através do seu script de venda. Ah, Camila, mas por quê? A gente começa a entender agora isso aqui na história, né? Por exemplo, eu, Camila, sou mãe de 3, né? Como vocês sabem, sou casada, mãe de 3. Trabalho a partir da minha casa desde quando meu primeiro filho nasceu, que é o Guilherme, que tem 11 anos, né? Embora eu já trabalhasse para mim, eu escolhi, decidi e passei a trabalhar só a partir de casa quando eu me tornei mãe, né? Então eu posso dizer que esses meus últimos 11 anos, eu tenho empreendido a partir da minha casa. E eu consigo ver os meus filhos crescerem, eu estou com eles desde o nascimento, eu consegui acompanhar todas as fases, todas as etapas, todos os ciclos, né?
eu vi eles andando, engatinhando, aprendendo a ler as primeiras palavras, as primeiras letras, né? Então, essa é a minha história, verdadeiramente falando. Eu passei a trabalhar só mesmo a partir de casa, porque eu queria, esse era o meu desejo, eu tinha essa necessidade, esse desejo, de ver os meus filhos crescendo, ok? Então, quem são as pessoas que vão se conectar comigo? Provavelmente são mães, donas de casa, que querem e têm esse objetivo, né? São mulheres que estão pensando, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, embora tenha o lado negativo, elas estão descobrindo o lado positivo, que é o quê? Tá em casa com seus filhos, acompanhando mais de perto o dia a dia, as tarefas, atividades, né? Então, essas mães estão pensando, uau, que oportunidade incrível, né? De estar com os meus filhos, de estar mais com a minha família. E agora, quando passar tudo isso, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Então, olha a dor, né? De milhares de mães, mulheres que querem ver, elas querem apenas, nós queremos apenas ver os nossos filhos crescerem, cuidar dos nossos filhos, mas também temos um desejo ardente, um desejo que grita, que é maior do que a gente, de trabalhar, de se realizar, de ter o nosso próprio dinheiro, de contribuir para o crescimento social, financeiro, enfim, da nossa família, né? Então, digamos que é um grande dilema, né? Muitas mulheres que são mães querem estar mais próximo dos seus filhos e não conseguem. Então, eu parei aqui um pouquinho para contar, né, parte da minha história, e eu tenho certeza que milhares de pessoas, você que está aí agora assistindo esse vídeo, está se conectando comigo, com a minha história, né? Então, a história, ela faz isso, ela é incrível, ela gera essa conexão, né? E aí, esse é um dos 4 objetivos primordiais quando a gente vai contar uma história. Então, primeiro, gerar uma conexão. Como eu parei aqui e contei um pouquinho da minha história, né? E aí, para que serve a história que a gente conta para o nosso cliente? Ela também vai servir para objetivo 2, atestar e procedência. Como assim, Camila? Então, tipo, quando o seu cliente ou avatar, ele sabe de onde vem o produto ou o serviço, ele tende a duvidar menos de você. Então, é uma coisa muito lógica, né? Então, quando a gente conta a história, a gente gera conexão, passo 1. Passo 2 é o que nós estamos falando aqui agora. Ele atesta e mostra a procedência. Então, quando a gente conta uma história, o nosso cliente, ele sabe de onde vem aquele produto. Voltando, então, o segundo passo da história é atestar, né? Atestar a procedência. Então, quando você está ali contando aquela história, né, o seu cliente provavelmente ele vai duvidar menos, tá? Principalmente se ele encontrou o seu perfil do Instagram, ou a sua página no Facebook, ou o seu YouTube. Então, quando ele se depara, principalmente se for um cliente que ainda não tem uma experiência com você, né, quando ele se depara com a sua história, com absoluta certeza vai gerar conexões, né? E aí ele vai tender a desconfiar muito menos do seu produto, do seu serviço, ok? Então, passo 3
devemos garantir a credibilidade. E como a gente pode fazer isso? Fazendo com que o nosso cliente nos ouça, né? O fato de você estar aí assistindo esse vídeo, eu estou gerando credibilidade. Você está aí ouvindo, eu estou te contando uma história, embora seja uma aula, né? Eu contei um pouco da minha história. Então, o fato de você continuar assistindo, continuar me ouvindo, significa que eu estou gerando, criando e ganhando a sua credibilidade. Então, esse é o momento para que você ganhe a credibilidade do seu cliente. Então, quando você contar a sua história, uma coisa que eu sempre falo, para que a gente seja, para que você seja o mais honesto possível. Não minta, não tente impressionar, né? Falando de resultados que não existem ou que você ainda não teve. Não minta, não tem necessidade. Milhares, quando a gente fala do digital, a gente fala de nível terrestre, global. Então, quantas Camilas existem por aí que são mães, que têm 3 filhos, que de repente acha que não pode, que não consegue. Então, quantas Camilas, por exemplo, hoje tá ouvindo, tá assistindo essa aula e vai se conectar comigo? Seria justo eu não ser honesta na minha história, não ter veracidade? Não, claro que não. Então, assim, não faça isso, ok? Seja honesto, conte a sua história. O objetivo dessas aulas aqui sobre o script de venda é para que você tenha um script de venda que seja a sua cara. Que seja a sua cara, que seja do seu jeito. Por exemplo, temos 2 vendedoras de perfume. Uma vendedora tem um perfil, ela gosta de perfumes amadeirados, perfumes fortes. Então, a probabilidade dela vender mais esses perfumes vai ser muito maior do que aquela outra vendedora que tem um gosto mais suave, gosta mais dos perfumes das colônias, refrescante, de verão. Então, ambas vendem os mesmos produtos de uma determinada empresa, mas uma tem um jeito de vender, de falar, a emoção que ela coloca ali naquele perfume amadeirado, né? As conexões que geram, a história que ela conta, enfim. Então, o script de venda, ele tem por objetivo fazer com que você consiga vender o seu produto ou o seu serviço do seu jeitinho, ok? E aí, passo 4, reter a atenção do seu cliente, né? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma aula, dando exemplo com a minha própria história, e eu tenho certeza que isso está retendo a sua atenção. Você está assistindo e você está interessada, você quer saber mais da minha história, dos resultados que eu estou tendo com isso, de que ponto eu comecei e que ponto eu estou. Então, tudo isso está na sua mente. Então, é isso que acontece quando a gente conta uma história. Então, por isso que a história é algo muito importante no seu script de venda, ok? Então, quando você hoje terminar de assistir a sua aula, já fez suas anotações, começa a fazer a parte da sua história. O que é? E assim, a história, ela é sua. Quando a gente fala aqui, de reter a atenção do seu cliente ou do seu avatar, enfim, como a história, ela é um fato, ela não é uma opinião. Isso tende a reter a atenção do seu cliente. O seu cliente fica atento ao que você diz. Então, assim,
A história é sua, ela é um fato. Ninguém pode chegar e falar assim, não, você não fez assim, foi assado, você não... Não, a história é sua. Você sentiu aquele medo, você sentiu aquela alegria, você chorou, você teve determinada emoção, você levou 1 ano, 2, para conseguir alcançar uma determinada meta, por exemplo. Então não tem como mudar uma história. A minha história, eu sou Camila Reis, sou mãe de 3 lindos filhos e escolhi trabalhar a partir da minha casa. Não tem como ninguém mudar isso, ok? Então quando eu falo para você não mentir, você ser honesto, é porque vale muito a pena, né? Quando você aprende, quando você cria o seu script de venda e você se apega a ele, cada apresentação, cada venda, na verdade, ela é um presente para você, porque você revive a sua história, né? Todos nós temos a nossa história. E assim, o que eu gostaria de deixar nessa aula de hoje é muito isso, né? Você tem uma história e cria uma conexão com milhares de pessoas que vão se identificar com a sua história, ok? Então, o produto pode ser o mesmo. Por exemplo, se a gente está no ramo de emagrecimento, o produto é o mesmo, mas quem são as mulheres que tiveram e têm 3 filhos, vai entender a minha história com o emagrecimento, né? Então vai ser fácil eu vender esse determinado produto de emagrecimento para mulheres que estão com um abdômen tanquinho, ou para mulheres que têm diástase, mulheres que tiveram 3 filhos e sentiram na pele o ganho de peso, enfim, o desgaste dos seus músculos abdominais. Então, com absoluta certeza, eu vou ter muito mais sucesso com esse público, com essas mulheres, ok? Então, mais uma visão geral da nossa aula. A história, ela gera conexão, ela serve para atestar a procedência do seu produto, garante credibilidade e retém a atenção, ok? Então, ela gera conexão, atesta a procedência, garante a credibilidade e retém a atenção do seu cliente. Então, não negligencie na sua história, ok? Sempre que você estiver fazendo uma venda, apresentando uma oferta, enfim, a sua história, quiçá, é a parte mais importante do seu script de venda, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, sempre preparada com muito carinho. Mais pra frente teremos novidades. Continue aí acompanhando o canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Também pode fazer parte do nosso canal no Telegram, no qual a gente também coloca lá muita matéria bacana. E é isso, gente. Mão na massa. Já estamos no 3º passo, só faltam mais 3 passos para a gente poder completar o nosso script de venda. Por que eu estou fazendo dessa forma? Eu estou fazendo dessa forma porque vocês vão ter 1 semana para vocês se organizarem, para vocês criarem esse pedacinho do script. Eu sempre gosto de mostrar, esse aqui foi o meu primeiro script de venda, né?